Olá a todos, essa é a nossa terceira aula sobre conhecimentos gerais em registro de imóveis. Então, vou iniciar aqui compartilhando os slides com vocês, né? Para a gente poder acompanhar juntos. Então, o que nós vimos nas últimas aulas? Nós falamos sobre a introdução à atividade extrajudicial, trabalhando aí sobre as funções dos registros e também dos tabelionatos. Vimos as legislações aplicadas ao registro de imóveis, as principais diferenças entre tabelião de notas e registrador de imóveis, também os princípios registrais, então algum deles, né? Os atos praticados perante o registro de imóveis e também as espécies de títulos. Hoje nós vamos trabalhar sobre as diferenças entre matrículas e transcrição e também sobre a prenotação dos títulos. Bom, então vamos iniciar aqui com as diferenças entre matrículas e transcrições. Então, a transcrição, ela vigiu, né, teve o seu sistema de transcrição vigente até 1973. A partir de 1973, com a Lei 6.015, passaram a ser somente registradas as matrículas. Então, as transcrições devem ser atualmente convertidas em matrículas, né? Então, encerradas e abertas as matrículas dos imóveis. Tem um período aí que entre 1973 e 1976, que foi o período que ainda foram realizadas transcrições, por conta que a lei 6.015 ela só entrou em vigor depois de um certo tempo, então a partir de 1976. Então vocês vão ainda encontrar transcrições então posteriores a 1973, mas são ali a grosso modo só até 1976 mesmo. Então o que era uma transcrição? A transcrição, ela transcrevia de fato os elementos do título. Então, o que era importante? Era importante o título e não o imóvel. Hoje nós temos que a matrícula, ela traz como objeto o imóvel, certo? E não o título. Então, nesse caso, podia existir, né, quando das transcrições, então até aí em 1973, escrituras públicas que tratavam mais de um imóvel e elas eram registradas por meio de uma só transcrição. Por quê? Porque o que era importante era o título. Então, por exemplo, eu tinha uma escritura pública de compra e venda em que fulano A vendia para B, dois imóveis, o lote 6 da quadra X, né, da planta tal, e o lote 7 da quadra X da planta tal. E a transcrição iria refletir esses dois imóveis. Então, ela iria trazer esses dois itens, item A, ou a linha A, imóvel, lote 6 da quadra X, e item B, lote 7 da quadra X. E lá embaixo, os adquirentes e transmitentes ali, e o título, porque justamente ela transmitia ou ela transcrevia o título. Então, nós vamos ver também que se ela vendia, né, se essa pessoa estivesse vendendo, a pessoa A vendendo para B e C, então não só B, também C, não aí considerando um casal, né, mas considerando que era João da Silva casado e Juarez da Silva também casado com outra pessoa, né? Então podia ter mais de um adquirente, né? Como hoje em dia tem, de fato, mas o que vocês vão ver aí mais para frente era como ficavam essas transmissões quando eram mais de um adquirente. Então vamos entrar nelas. Aqui eu trouxe o exemplo de uma transcrição que eu coloquei aí os elementos, né? Então, um exemplo hipotético da transcrição 50.000 do livro 3x. Então, para a gente poder visualizar melhor essas informações.
Então, eu tenho que era um formal de partilha, ó, nesse caso, um formal de partilha e inventário. O transmitente era o Mauro da Silva. Vocês conseguem observar aí? Então, o transmitente era Mauro da Silva. E os adquirentes eram João da Silva, casado, e José da Silva, casado. E eu tenho aqui que o valor era 20 mil e que não existem condições. Tá certo. E quantos imóveis eram? Dois imóveis. Então, nesse formal de partilha, tinham dois imóveis. O imóvel A, aqui da linha A, imóvel localizado na rua João Falars, com 280 metros quadrados. Registro anterior, transcrição 22.320. Tudo hipotético, né, gente? Imóvel B, aqui, a linha B. Imóvel localizado na antiga estrada que liga Santa Felicidade ao Barigui, com área de 3.250. Registro anterior, transcrição 25.480 do livro 3E. Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho dois proprietários, certo? Essa transcrição, ela reflete um título, que é o formal de partilha. Mas as partes poderiam vender, né? Poderiam dispor, já que agora é do João da Silva e do José da Silva, eles podem dispor desse imóvel como eles bem entenderem, certo? Então, o que acontece? João da Silva, vamos supor, resolveu vender a parte dele. Qual é a parte dele? Assim como nas matrículas, a gente entende que quando não foi especificado a porcentagem é de 50%, é repartido igualmente, então, se fossem três adquirentes aqui, seria um terço de cada, certo? Porém, são duas pessoas, então é um meio que é 50%. Então, é 50% do João da Silva. Então, João da Silva possui 50% do imóvel descrito na linha A, e o José da Silva possui 50% também do imóvel descrito na linha A. Assim também como eles possuem 50% de cada do imóvel da linha B. Então, quanto que o João da Silva poderia vender, no caso? Ele poderia vender 50%, que é o de propriedade dele. Então, o que acontece? Na compra e venda ainda, lá antes de 1973, né? Numa eventual compra e venda que o João da Silva fizesse, ou vamos supor assim, mais fácil, é uma doação. Ele tem interesse em deixar em nome dos filhos. Então, ele já quer fazer uma doação desses 50%. Então, o João da Silva faria uma escritura pública de doação em favor do filho, de um filho, vamos supor. De 50% do imóvel A, descrito na transcrição 50 mil, e de 50% do imóvel B, descrito também na transcrição 50 mil, certo? Quando viesse essa escritura pública de doação para registro, o que se fazia? Abria uma nova transcrição. Porque o importante, mais uma vez, é o título. Naquela época, era o título. Então, se o importante é o título, eu vou abrir uma nova transcrição e vou descrever o que consta daquele título, certo? Que é o título vai ser escritura pública de doação, o transmitente João da Silva, os imóveis, como vai ficar? Parte ideal do imóvel descrito na linha A, localizado na parte ideal, desculpa, de 50% do imóvel localizado na rua João Falars, com 280 metros quadrados de área. Registro anterior, vai constar também que é o registro anterior, agora vai ser a transcrição 50 mil, certo? 50% do imóvel localizado na antiga estrada que liga Santa Felicidade ao Barigui, com área de 3.250 metros quadrados. Transcrição anterior, 50 mil do livro 3x, certo? Então, eu teria, nessa transcrição 50 mil, onde está a origem desses lotes, eu teria uma averbação ali constando o quê? Que a parte ideal do proprietário João da Silva foi dos imóveis A e B
foi transmitida conforme transcrição, daí colocava o número da nova transcrição lá. Mas vocês estão vendo que 50% desse imóvel ficou aqui na transcrição 50 mil, e o outro 50% foi lá para a nova transcrição. Então, não tenho o imóvel como um todo, certo? Eu tenho aqui um pedaço e lá eu tenho outro pedaço. Eventualmente, se vier uma escritura pública aí de compra e venda do João da Silva e do José da Silva vendendo, João não, desculpa, do filho do João, né? Porque a gente já considerou que ele doou. Então, do filho do João da Silva vendendo e também do José da Silva vendendo, eles vão ter que citar as duas transcrições para fechar o todo, fechar a área do imóvel, entendeu? Fechar o todo para que já que as duas transcrições correspondem ao todo. E da mesma forma, José da Silva pode vender só a parte dele. E precisa vender os dois imóveis? Não, ele poderia vender só um. Ah, ele vende o imóvel B para Maria e ele vende o imóvel A para Joana. Pode acontecer também. E se fosse isso antes de 1973, daí, é claro, ele iria vender os 50%, porque ele não pode vender 100%, certo? Porque aqui ele só tem 50%. Então, se fosse antes de 1973, eu teria uma transcrição lá como adquirente a Maria e outra transcrição como adquirente a Joana, e tudo com 50% do imóvel. E teria daí a remissão aqui, nessa transcrição, a essas transmissões. Daí, se me chega uma escritura aqui, né, se aparece uma escritura lá referente a esses imóveis, daí ela está citando lá só as últimas matrículas. Como que eu vou saber onde é que está o todo? Se só as últimas matrículas, não, só a última transcrição, vamos supor. Como eu vou saber como é que está o todo? Eu tenho que ir voltando. Eu tenho que ir voltando, porque vocês têm que entender que essas transmissões podem ser sucessivas e terem aí umas 4 transcrições, né? Pode ter ocorrido inventário de mais de uma pessoa, ficado ali entre a família, né? E registrado inventário, tudo isso antes de 1973. E acontece bastante. Então, eu tenho que ir voltando por esse registro anterior que está dizendo aqui, é o que o que eu tenho que ir voltando até eu encontrar o imóvel como um todo. Opa, achei o todo aqui, na matrícula 50 mil, ele não está dividido, ele está 100%. Está 100%. É claro que eu tenho 2 proprietários, mas eu consigo chegar. Então, eu preciso saber todas aquelas que partiram a partir das 50 mil. Isso é importante, gente, porque é pedido certidão de fechamento de área. E é claro que aqui as transcrições que esses modelos hipotéticos que eu estou passando, ele até tem alguma informação. Tem o nome de rua, mas tem muitas transcrições que, por serem muito antigas, não tem informação. Em vez de dizer ali que tem área 3.250 metros quadrados, vai dizer que tem uma área de 4 litros. E daí nós temos que pegar a conversão, temos que localizar e onde é que está localizado isso, né? Então, assim, hoje em dia, a partir de 1973, então, é claro, teve aquele período de vigência, de vacância da lei ali, né? Então, a partir mais precisamente de 1976, só podia ser aberta matrículas, né? Então, eu precisava abrir uma matrícula que individualiza o imóvel. Então, hoje eu preciso abrir uma matrícula que individualiza o imóvel. Eu não posso mais tratar das transcrições, certo? Mas para abrir a matrícula, eu preciso ter o imóvel perfeitamente caracterizado. Lembra do princípio da especialidade objetiva? Então, o que se faz nesses casos? A retificação administrativa diária, certo? Para conseguir abrir a matrícula com todos os elementos. Claro, aqui a gente vai. O registro de imóveis faz toda uma procura também de plantas para ver se tem mais algum elemento, né? Que aí não foi descrito na transcrição e tudo mais. E às vezes mesmo a própria transcrição ela cita a planta de loteamento,
Então, o que facilita daí o trabalho, certo? Então, essas questões tratam do fechamento, tratam da transcrição e são importantes, vocês viram como são importantes para identificar eventual fechamento de área, que pode ser objeto de pedido de certidão pela parte. Então, quando vier um pedido de certidão nesse sentido, é isso, porque as partes estão com uma transcrição lá e elas querem saber quais as outras transcrições que vão fechar o todo daquele imóvel que ela está interessada. E além disso, gente, a transcrição, como eu falei para vocês, eu posso praticar a retificação administrativa diária, né? Porque para abrir matrícula, primeiro tem que retificar esse imóvel. Então, eu posso ainda praticar atos de averbação perante as transcrições. Porém, atos de registros não são viáveis, não são possíveis de prática nas transcrições. Tá? Então, somente mesmo o fechamento de área. Desculpa, somente mesmo os atos de averbação. Inclusive, é importante ressaltar que muitas transcrições estão localizadas em determinada serventia ou circunscrição, porém, os imóveis constantes delas não fazem mais parte daquela circunscrição. Mas os atos de averbação são realizados na serventia de origem, portanto, onde está localizada a transcrição e não o imóvel. Independente se o imóvel pertence a outra circunscrição, se a transcrição está situada, por exemplo, no primeiro registro de imóveis de Curitiba, é ali que eu vou fazer o ato de averbação. Agora, o ato de abertura de matrícula e de registro, ele vai ser lá na serventia onde o imóvel pertence. Então, se esse imóvel, ele está na transcrição aqui do primeiro registro de imóveis, porém ele pertence ao segundo registro de imóveis de Curitiba, ele pratica os atos de averbações aqui, né? Ali, se for necessário, caracterizar o imóvel, especializar as partes, né? Qualificar as partes. E depois a parte leva a certidão da transcrição até o segundo registro de imóveis e abre matrícula lá. E daí sim ela vai poder praticar os atos de registros lá. Bom? Então, essa é a transcrição. A matrícula vai. Qual é o principal item dela? É o imóvel, certo? O que é importante para ela é o imóvel. É o objeto da matrícula, o imóvel, e não mais o título. Então, a gente tem o princípio da unicidade matricial, então, que uma matrícula vai refletir um só imóvel, o que é diferente da transcrição que a gente viu. Também, o princípio da concentração. O princípio da concentração determina que todos os atos referentes àquele imóvel devem ser praticados na matrícula, naquela matrícula. E o histórico também. Então, a gente vai ter o histórico do imóvel ali na própria matrícula. Então, assim, eu posso ter várias escrituras públicas ali. Lembra da cadeia de domínio? Então, eu posso ter várias escrituras públicas ali registradas, transmitindo as propriedades, escrituras públicas, instrumentos particulares, mandados judiciais. Posso ter tudo ali na matrícula, ônus, cancelamentos, né? Com a concatenização ali, né? Com todos ali a prática dos atos, então a ordem cronológica ali, toda na matrícula, certo? Então, sobre isso, sobre transcrição e matrícula, eu entendo que essa parte seria mais importante, né? Eu espero ter ajudado aí, auxiliado para entender, né? O entendimento de vocês. E vamos para a próxima. O próximo item é sobre prenotação. Então, prenotação ou protocolo nada mais é do que o ingresso do título perante o registro de imóveis. Então, sempre que o registrador vai analisar um título, e a gente viu o que é título, né? Quais são os títulos na aula anterior, ele vai prenotar esse título, vai gerar um número de protocolo. Então, lá no livro de protocolo, vai ser gerado um número
que vai ser com relação àquele título que foi apresentado. Inclusive, a gente costuma muito dizer que não analisa assim o protocolo, certo? Porque depende de muitas questões a análise do título, né? Como eu já passei para vocês e como eu vou aprofundar mais para frente, que deve, então, a gente tem prazo legal para essa análise. Então, todo protocolo, ele ganha um número de ordem, a data de apresentação e uma previsão da análise. Esse número de ordem garante o princípio da prioridade. Esse é um outro princípio, tá? Então, o primeiro título que ingressar no livro do protocolo da serventia competente, referente a uma matrícula, ele terá preferência sobre os demais. Então, é a ordem cronológica, tá? Então, assim, se um vendedor, um proprietário, vendeu o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes, aqui protocolar primeiro o título é que vai ter o título registrado, certo? É claro, desde que cumpra todas as exigências. E por conta disso, por conta desse princípio da prioridade, é que para protocolo de títulos não é possível atendimento preferencial. Só é possível, então, que se obedeça de fato ali a ordem de chegada, né, das pessoas na serventia para protocolo, tá? Então, a vigência do protocolo é de 20 dias úteis e a primeira análise são 10 dias úteis. A não ser determinadas escrituras públicas que não tenham cláusulas especiais e também requerimentos de construção e de cancelamento de garantias. Esses últimos têm o prazo de 5 dias para análise. E quando se tratar de retorno de título, também são 5 dias o prazo que o oficial tem para analisar o título. Tá? Então, retorno é dentro do prazo de vigência. Então, se a diligência registral, vamos supor aí, que saiu no dia útil, né, do prazo de vigência do protocolo, a parte vai ter 11 dias para cumprir as exigências. Ela, voltando dentro desse prazo de 11 dias, o registrador tem 5 dias de análise. Tá? Então, a forma de ingresso. Então, os títulos, eles são protocolados tanto por meio da apresentação no balcão da serventia, né? Então, são documentos físicos, né? Que a gente diz assinados, físicos mesmo, aí no papel, tanto quanto pela plataforma eletrônica também. Na plataforma eletrônica, são os documentos digitais, então assinados digitalmente. Tá? A plataforma eletrônica, então, a ONR também recebe e daí a gente faz a baixa no sistema do cartório, né, para poder protocolar também os títulos que vieram pela plataforma eletrônica. Além disso, os títulos que são judiciais, eles vêm pelo Projude, pelo EPROC, agora, né, novíssimo, essa questão do EPROC, malote digital, sistema mensageiro e CENIB. Então, o Projude, a grande maioria dos títulos aí dos tribunais estaduais está vindo pelo Projude, mas ainda alguns vêm pelo sistema mensageiro. O malote digital, ele vai tratar daqueles tribunais estaduais de outros estados, então não do Paraná, e também das varas trabalhistas e das varas federais. Além disso, temos o CENIB. O EPROC também tá, com relação a títulos também judiciais. E o CENIB, que são as ordens de indisponibilidade de bens e de cancelamento. Certo? Então, por hoje, nós vamos finalizar aqui com esse item 3.2. Ainda dessa aula, vai ficar pendente a questão do item 3.3 e 3.4, então, com relação à diligência registral e emolumentos. Mas aqui, só dando uma passadinha pelo que a gente viu hoje, nós vimos a diferença entre matrícula e transcrição e também a questão de
protocolos de títulos, tá certo? Então, eu fico por aqui, tá? E aguardo vocês na próxima aula. Até mais.